Feliz Ano Novo para você, para sua família, para todos os membros aqui do nosso canal, Padre Alisson Parro Oficial. Eu gostaria, antes de fazer a reflexão bíblica sobre a solenidade de Maria, Mãe de Deus, pronunciar sobre a sua vida e sua família a bênção de Arão, que você escutará na primeira leitura desta solenidade. Ao abençoar os filhos de Israel, diz eles: O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça brilhar sobre ti a sua face e se compadeça de ti. O Senhor volte para ti o seu rosto e te dê a paz. Eu desejo que isso se realize na sua vida e que juntos neste ano novo de 2025, ano do jubileu, ano da graça do Senhor, que nós possamos todos os domingos aqui, você por meio deste canal, crescer na fé e também que o Senhor me abençoe para que eu cresça no meu estudo e faça desse estudo um serviço para você, para as pessoas, pois essa é a minha missão. Estou aqui não por meus próprios méritos, nem por meus próprios desejos, mas para ser um servidor da igreja, um intérprete da palavra de Deus que ajude as pessoas a reconhecerem a beleza de Deus na vida delas. Então, reze também por mim para que essa bênção de Deus esteja presente na sua vida. Nessa solenidade de Maria, Mãe de Deus, nós vamos concluir a oitava do Natal. Se você tiver um pouquinho de curiosidade, basta acessar o vídeo da última reflexão. Durante 8 dias, nós celebramos como se fosse um dia só. Então, o Evangelho será Lucas capítulo 2, 16 a 21. Nós vamos retomar o mesmo trecho com os versículos escolhidos pela liturgia da missa da noite de Natal. E por que você pode dizer isso? Por que isso, Padre Alisson? Na realidade, a solenidade Maria, Mãe de Deus, esse dogma da nossa fé, que é o primeiro dogma proclamado pela Igreja, só tem sentido à luz do mistério de Cristo. Então, tudo aquilo que nós falamos sobre Maria, nós, na realidade, no fundo, falamos para defender o mistério de Jesus. Não é Maria no centro, não é a bem-aventurada Virgem Maria. Sempre no centro da fé cristã, católica, é Cristo. Por isso a nossa fé ela é cristocêntrica. Isso aqui tem que ficar bem claro para nós. Mas isso não significa que nós não possamos reconhecer a presença de Cristo na vida de tantos homens e mulheres que deram sim a Deus, quanto mais a bem-aventurada Virgem Maria, porque doravante todas as gerações me chamarão bem-aventurada. Do ponto de vista da fé, nós já vivemos o ano novo desde o primeiro domingo do Advento. 4 semanas do Natal, nós já entramos no novo ano litúrgico, então o ano civil ele já está permeada pela presença do Eterno, pela presença de Deus na nossa história, por meio dos mistérios sagrados celebrados na Santa Missa. Então a gente tem que recordar isso, que a gente já tem essa novidade ao entrarmos nesse ano novo civil. E qual a melhor pessoa para nos falar sobre essa novidade, que experimentou a novidade na sua vida do que Maria? Por isso, então, nós celebramos essa solenidade na nossa história. O texto ele é muito conhecido, o evangelho vai ser bem pequeno. Vou fazer uma reflexão aqui para você e depois a gente faz algumas propostas para este ano de 2025. Veja que retoma o texto da noite de Natal. Se você quiser entender o contexto, volte na reflexão da missa da noite de Natal, que está aqui no nosso canal. Depois nós colocamos aqui o link para você também. Veja que quando os anjos voltaram para o céu louvando a Deus, começa o versículo 16, que é o versículo de hoje, né? Os pastores foram às pressas a Belém e encontraram Maria e José e o recém-nascido deitado na manjedoura. É o percurso espiritual que nós fazemos diante do anúncio do Natal, diante da presença de Jesus entre nós. Nós acolhemos a palavra de Deus pregada pela igreja e fazemos essa nossa peregrinação espiritual para o presépio. Então, o presépio representa esse percurso espiritual que nós fazemos. E temos essa necessidade de ir até o presépio. E lá no presépio nós vemos quem? Maria e José juntamente com o menino. O versículo 17 diz aqui, tendo-o visto, contaram o que lhes fora dito sobre o menino. E todos que ouviram os pastores ficaram maravilhados com aquilo que contavam. Como que é bonito isso aqui. Veja, olha o processo da fé, gente. Os anjos que representam Deus, são embaixadores de Deus, eles proclamam a palavra de Deus para os pastores na noite de Natal. Agora o Evangelho veja que o Evangelho hoje está conectado com a missa da noite de Natal. A palavra proclamada, os pastores acolhem essa palavra, eles são sensíveis, eles são disponíveis, eles não ficam parados. Os anjos falaram para os pastores, não temais, eis que vos anuncio uma grande alegria que será para todo o povo. Nasceu-vos hoje um Salvador, que é o Cristo Senhor, na cidade de Davi. Isso vos servirá de sinal, encontrareis um recém-nascido envolto em faixas, deitado numa manjedoura. Eles não ficaram parados, eles se colocaram a caminho. Como a Virgem Maria, que quando recebeu a anunciação
do anjo, ela se colocou a caminho de sua parenta Isabel. Os pastores, ao receberem também esse anúncio do anjo sobre o Natal, se colocam a caminho para encontrarem o menino. Lucas está mostrando para nós o que nos faz nos colocar a caminho. É acolher a palavra de Deus, escutar essa palavra que gera em nós esperança, gera em nós desejo pelas coisas do Senhor. E vejo que os pastores, tendo ouvido, contaram tudo o que lhes fora dito sobre o menino, ou seja, eles contaram a palavra de Deus. Os pastores se tornam anunciadores da palavra. Quando nós acolhemos a palavra, nos colocamos a caminho, fazemos essa experiência concreta da palavra, também nós nos tornamos anunciadores da palavra de Deus. E aí, no texto que nós vemos, a tradução nossa litúrgica, ela não nos apresenta o versículo 15, mas se você lesse o versículo 15, diria o seguinte: vamos já a Belém e vejamos o que aconteceu e o que o Senhor nos deu a conhecer. Então, o Senhor nos dá a conhecer o seu projeto de salvação. O que é a palavra de Deus proclamada na igreja? É para que a gente conheça o projeto de Deus. O Senhor se dá a conhecer a cada um de nós em sua palavra. Os pastores experimentaram exatamente isso na vida deles. Conheceram a palavra, o projeto de Deus, fizeram essa experiência, tornando-se anunciadores, então, do Evangelho. E todos que ouviram, os pastores ficaram maravilhados com aquilo que contavam. Então, o anúncio do Evangelho, o anúncio do Natal deve gerar maravilhas nas pessoas. Abertura. Então, veja, alguém que acolhe a palavra, que se coloca a caminho, que diz sim a Deus, assim como Maria e assim como os pastores, geram nos outros também esse mesmo desejo de bendizer a Deus por suas maravilhas. Esse é o mistério do Natal que nós devemos viver no dia a dia da nossa vida cristã. O versículo 19 aponta a Maria lá. Quanto a Maria, é o foco do narrador, guardava todos esses fatos e meditava sobre eles em seu coração. Aqui a tradução foi fatos, mas eu li um intérprete norte-americano que o termo rema pode ser traduzido como fatos ou como palavra. Na minha opinião, ficaria mais bonito. Quanto a Maria, guardava todas estas palavras e meditava sobre eles em seu coração. Não é apenas o fato, é a palavra. Para Lucas, a palavra ela é fundamental. É a palavra que, inclusive em Lucas, nós temos um caminho da palavra que se faz, no mundo. Por exemplo, Pedro, quando ele nega, é a palavra do Senhor que gera nele a experiência do arrependimento. Então, veja, como Maria, ela, ao meditar, e aqui, quando a gente vê esse verbo guardar todos esses fatos, se a gente pegar aqui o texto no capítulo 2, nós temos uma coisa bem bacana aqui, é tipo guardar um tesouro. Não é? No capítulo 2, deixa eu ver aqui, o versículo 19, então, ela guardava essas palavras, né? É como se guardar um tesouro no seu coração. A palavra de Deus é um tesouro que nós devemos guardar na nossa vida, na nossa interioridade, e depois fala que ela meditava. Lá no verbo meditar aqui no grego é simbalo. O que é simbalo? É colocar junto. O que é meditar? O que Maria está colocando junto? Ao guardar esse tesouro, ao guardar, ver esses fatos, ver essa palavra, tudo que está acontecendo na vida dela, ela está associando os pontos. Meditava sobre todos esses fatos, a gente pode pensar na anunciação, a gente pode pensar naquilo que Isabel disse para ela, o que ela viu com Isabel, a gente pode pensar a maneira como Jesus nasceu. Maria está aqui meditando, concatenando, ligando uma coisa com a outra. Ou seja, Maria está fazendo uma leitura da história da salvação na vida dela. Nós devemos também fazer isso. Os acontecimentos salvíficos da nossa vida, eles precisam ser o quê? Concatenados. Nós precisamos ter a mesma atitude de Maria, né? Ligar uma coisa a outra. Só que nós só vamos ligar uma coisa a outra se isso estiver o quê? Guardar todos esses fatos no nosso coração, no centro da nossa consciência, da nossa vida interior. Então, Maria é a mulher da interioridade que faz essa experiência. Veja que não era tudo claro para ela. Quando ela foi escolhida para ser a mãe de Jesus, o anjo não anunciou para ela que Jesus morreria na cruz. Não anunciou a morte do Senhor dessa maneira. Então, o fato de nós sermos escolhidos por Deus não significa que todas as coisas são claras. Maria ela vai fazer essa experiência de fé na vida dela. Então, Maria é a mulher que pensa, é a mulher que medita, é a mulher que raciocina, é a mulher que pensa na história da salvação na vida dela. No versículo 20, os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham visto e ouvido, conforme lhes tinha sido dito.
Então, diante disso, veja, eles anunciam, geram maravilha, e essa maravilha que contamina, entre aspas, os demais, gera louvor. O anúncio da palavra, o testemunho da palavra, sempre tem que estar acompanhado do louvor e da oração a Deus. Uma igreja que queira evangelizar, que constata a palavra, mas que não louva a Deus, não é igreja. Os pastores são sinal daqueles que são os pecadores, os pequenos, como eu expliquei na noite de Natal, que experimentam a misericórdia de Deus na vida deles e por isso que louvam o Senhor. O louvor, ele nasce da experiência do amor a Deus. Os anjos louvam o Senhor na noite de Natal, os pastores também agora louvam o Senhor. Então existe um louvor no céu e existe um louvor na terra. E esses dois louvores estão unidos o quê? Na pessoa de Jesus, a partir do mistério da encarnação. E veja que os pastores, por tudo que tinham visto e ouvido, ver e ouvir, são dois polos da experiência com a palavra de Deus, a experiência cristã. Nós ouvimos a Deus para nós vê-lo, para que a gente possa vê-lo na nossa vida. Ou se a gente vê Deus na nossa vida, ou na nossa história, como Maria está fazendo agora na vida dela, assim como os pastores, é porque antes nós recebemos a palavra. No caso de Maria foi por meio do anjo Gabriel, por meio dos pastores, e nós recebemos essa palavra de quem? Para a gente ver e reconhecer Deus na nossa história. O evangelho depois, veja, versículo 21, quando se completaram os 8 dias para a circuncisão do menino, deram-lhe o nome de Jesus, como fora chamado pelo anjo antes de ser concebido. Esse versículo 21 ele é escolhido exatamente para falar 8 dias, ou seja, a questão da oitava do Natal. Então, veja que o Evangelho nos coloca novamente na cena do Natal, mas também já dá o significado do 8. Na realidade, a história, a perícope, o que é perícope? Uma parte da Bíblia, esse versículo 21 faria parte de uma outra perícope, mas foi escolhida aqui pela liturgia para nos dar esse sentido. Veja, quando fala que completaram os 8 dias para a circuncisão do menino, deram-lhe o nome de Jesus. Quem deram-lhe o nome de Jesus? José e Maria. Os pais de Jesus são obedientes a Deus, eles cumprem a Torá, a lei do Senhor. E em Lucas, aqui um detalhe interessante para você perceber, o nome de Jesus, o nome dessa criança, foi revelado por Gabriel a Maria, não a José. Lá em Mateus é a José, tá? Aqui em Lucas é a Maria. Veja que Lucas tem um foco especial na figura de Maria, tanto é que na tradição, tem uma tradição ligada à igreja de Lucas, pintando um quadro da Virgem Maria, você pode pesquisar isso, veja quantas coisas Lucas disse sobre essa mulher, o Magníficat, a visitação a Isabel, a anunciação, e agora, inclusive, esse momento que ela medita no seu coração. É interessante perceber essas diferenças entre os evangelhos. Então, Jesus foi circuncidado ao 8º dia, como era previsto para todo filho, né? Inclusive, João Batista também tinha sido circuncidado no capítulo 1, versículo 59, e aí ele recebe o nome de Jesus, e nós sabemos que o santo nome de Jesus, bendito seja o nome de Jesus, nós falamos isso logo após a bênção do Santíssimo. Esse nome significa um nome que salvará a humanidade, né? O nome de Jesus, Deus salva, esse que nasce é aquele que salva a cada um de nós. Veja aqui que é interessante, para nós concluirmos, que logo após esse episódio, quando acontece a circuncisão de João Batista, lá em Lucas 1,59, se você pegar o Evangelho, você vai ver que Zacarias, ele começa a louvar a Deus, tentar, até o cântico de Zacarias, que é o Benedictus, o espírito da profecia acontece também na vida desse homem de Zacarias, por ver o nascimento e a circuncisão de seu filho, quando ele recebe o nome de João, no caso. E de Jesus, o que vai acontecer logo após? É a mesma coisa, Jesus, ao receber o nome de Jesus, se vocês continuarem, o Evangelho não vai mostrar isso, nesse momento da circuncisão de Jesus, porque o Evangelho é reservado para depois da apresentação do Senhor, tanto Simeão e Ana, investidos de um espírito profético, suscitados pelo Espírito Santo, vão dizer quem é esse menino, o que é o significado desse nome de Jesus, e aí por meio de Simeão e Ana, nós veremos a apresentação do Senhor daqui 40 dias, em relação ao Natal, por isso que a apresentação do Senhor tem ligação com o Natal do Senhor. Eles vão dizer quem é Jesus, que ele é a luz que veio para iluminar as nações, é a glória do povo de Israel, ele é aquele que todas as nações esperavam. Ou seja, diante da circuncisão, tanto João Batista como Jesus, a gente é bem clara sobre a futura missão de ambos os personagens no Evangelho de Lucas. Para nós concluirmos isso, dentro dessa celebração de Maria, Mãe de Deus, nós católicos sempre rezamos Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Se você olhar para a oração da Ave Maria, é uma oração profundamente natalícia,
porque a gente falava, Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Isso foi Gabriel que disse para Maria em Lucas capítulo 1, de 26 até 38. Bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Isso foi Isabel que disse para Maria em Lucas capítulo 1, de 39 a 45. E Santa Maria, Mãe de Deus, porque Mãe de Deus, exatamente diante do mistério de Natal, como posso merecer que a Mãe do meu Senhor me venha visitar? Rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós pecadores, são as bodas de Caná. A oração da Ave Maria é uma oração profundamente bíblica, né? Às vezes os católicos são acusados que não, mas ela é profundamente bíblica, em que nós invocamos a bem-aventurança de Maria, dizemos para Maria as palavras de Gabriel, as palavras de Isabel, e aí nós como igreja, olhando para as bodas de Caná, reconhecemos que ela pede pela igreja a Jesus, para que esse vinho nunca falte a nós. Então, o título que nós usamos para Maria é Mãe de Deus, porque você pode estudar depois isso na questão mais dogmática, pois aquele que nasceu de Maria é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. O dogma da maternidade divina de Maria foi para preservar exatamente essa dimensão. No fundo, ao dizer Mãe de Deus não sentir que Maria deu a divindade para Jesus, mas para dizer que aquele que está no ventre de Maria é verdadeiro Deus. Então, que você possa se aprofundar nisso. A igreja, ela vive essa maternidade, e ela vai viver essa maternidade quando? Quando ela aceitar a palavra de Deus, se for disponível a palavra de Deus, e meditar, guardar essa palavra como um tesouro, o depósito da fé no seu coração, no coração da igreja, e concatenar as coisas, ou seja, que a gente possa fazer uma leitura da vida da igreja, na nossa história, como Maria fez essa leitura. Veja que então Maria continua a nos ajudar tanto. Você, neste ano de 2025, você vai ser chamado a isso, a guardar no seu coração a palavra de Deus, a acolhê-la, a levar essa palavra para outras pessoas, para que elas fiquem maravilhadas, mas você fará isso só se você tiver o olhar de fé que Maria teve e for disponível a fazer esse processo de crescimento. Não é porque nós somos escolhidos e fomos escolhidos que todas as coisas estarão claras para nós. Exige mesmo na escolha de Deus essa necessidade da abertura, a novidade que Deus sempre suscita na nossa vida. Maria ensina isso, e que neste ano 2025 você possa viver como ela, uma mulher cheia de Deus, cheia da disponibilidade de querer servir, de aprender, de se submeter à vontade de Deus na vida de cada um de nós. Então, que Deus nos abençoe e que a Santa Maria, Mãe de Deus e nossa, possa rogar por nós, seu Filho Jesus, para que também nós, como ela, possamos reconhecer que no nome de Jesus, e não existe outro nome, seja no céu, na terra ou sobre a terra, o homem pode ser salvo. Bendito seja o nome de Jesus, bendito seja o nome da bem-aventurada Virgem Maria, sua mãe, Mãe de Deus e nossa. Feliz 2025.